Olá, meus amigos queridos. Tão bom estar junto com vocês. Poder estudar, poder trabalhar, poder dizer: Jesus, eu te amo. Tão bom. Como vamos? Tudo bem? Podemos estudar hoje mais um pouquinho? Então, vamos estudar, dizer: Jesus, obrigado. Obrigado porque estamos juntos mais uma vez. Assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos buscando estudo no livro Pão Nosso, da nossa coleção que estamos estudando, coleção Fonte Viva, aquela coleção que nós sabemos, composta de 5 livros: Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, e a outra, já falei, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. São 5 livros da coleção Fonte Viva que nós estamos encarregados de trazer a vocês toda semana um estudo sobre o que contém esses abençoados livros. Hoje nós estamos, então, estudando, como eu já disse, o Pão Nosso, todos eles psicografados por Chico Xavier e ditados por Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o livro Pão Nosso, Sempre Vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus disse. Marcos 12, 24, anotou. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. É verdade, a gente quando conversa, mesmo nós que somos espíritas, muitas vezes falamos morte, mas a gente sabe que a morte não existe. Prosseguindo. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. A mudança do nosso estágio evolutivo de encarnado para desencarnado corresponde exatamente ao que Emmanuel nos diz aqui. Não é imprescindível entendê-la não por cessação, não é uma cessação de vida, e sim por atividade transformadora da vida. A vida entra num outro estágio evolutivo quando nós desencarnamos. Então, nós estamos vivos, mas num outro estágio evolutivo. Por isso que a gente pode dizer: a morte não existe. Espiritualmente falando, prosseguindo, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despinhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Então, Emmanuel nos esclarece. Morte só existe essa morte, a morte da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despinhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Jesus mesmo disse: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, porque na verdade não existe morte. E os mortos que existem são esses que Emmanuel cita aqui: a consciência denegrida no mal, aqueles que realmente deixaram a vida de uma maneira terrível, com a consciência totalmente marginalizada na estrada da insensatez e do crime. E esses realmente estão mortos. Os desencarnados não são mortos,
São tão vivos quanto nós, só que não têm o corpo de carne. Por isso, nós chamamos e denominamos desencarnados. Temos que guardar, porque muitas vezes a gente diz, fulano morreu, e depois a gente lembra, realmente não morreu, ele não morreu, ele desencarnou. Temos que sempre nos vigiar, estar sempre pronto, né? Naquela vigilância permanente de nós mesmos, porque a vigilância não é vigiar o outro, nós temos que vigiar nós mesmos, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. Tudo isso é da nossa obrigação vigiar. Prosseguindo. É chegada a época de conhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Quer dizer, os homens demoram muito para perceber que essa morte, ela não existe, porque todos somos vivos na criação eterna. Somos vivos como seres humanos, como seres vegetais, como seres animais ou humanos, vegetais e todos os seres da criação, todos são seres vivos, né? Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Criou um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra do que vem no Evangelho, né? Apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, o que nós sabemos ser impossível, porque o corpo, ele se desagrega. E, ao se desagregar, nós teremos oportunidade de termos um novo corpo, mas não o mesmo corpo. Será a reencarnação daquele espírito que virá num novo corpo. Então, o espírito é a mesma pessoa, é aquela individualidade, em outra personalidade, que é o irmão já com nova vestimenta, com novo corpo carnal. E não como pensam ainda os nossos amigos denominados evangélicos ou protestantes, que pensam ainda, porque se atém à letra do que está escrito, e pensam que os corpos virão ressuscitados daqueles que estão já no sepulcro. É uma maneira de encarar, porque eles têm que crescer espiritualmente para entender. Eles, por certo, ainda não chegaram ao estágio desse entendimento. Então, eles ainda têm esse entendimento. E é bom que tenha, porque, na verdade, tudo é crescimento, tudo é progresso. Se eles não ainda alcançarem esse estágio, vão alcançar um dia. Um dia eles vão saber que nós voltaremos num novo corpo. E será uma alegria quando eles descobrirem isso, não é? É verdade, então. Portanto, prosseguindo com Emmanuel, em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros, né? Porque ele diz, é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. E como demora essa verdade chegar a todos os homens, é que se verificam grandes erros.
E, em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Esse céu não existe, nem esse inferno, porque o céu e o inferno existem dentro de nós. Dentro de nós vivemos um céu de alegrias, de consciência tranquila, de paz, ou vivemos o inferno dentro de nós também, de tumulto, de tristeza, de invigilância em relação ao que a vida nos proporciona, e nós encaramos, às vezes, o que é normal como uma coisa muito perigosa e que nos causa muito transtorno. Então, nós vivemos um inferno interior. Esse é o inferno que existe. E não aquele inferno como lugar determinado, ou aquele céu, um lugar determinado, como a Igreja Católica Romana nos mostra. Isso, para nós, espíritas, nós não entendemos o céu e o inferno dessa maneira, como eles colocam, mas sim como sensação que nós temos de estarmos no céu ou estarmos no inferno. Depende de como nós colocamos a nossa vida no nosso caminho, o que fazemos da nossa vida, o que nós fazemos para nós, o que damos para nós, o que ensinamos ao nosso espírito, então jovem, o que nós aprendemos com nossos pais, o que nós vamos buscar da vida, onde, que caminhos nós buscamos, o que fazemos de nós mesmos para termos o céu ou o inferno dentro de nós. E prosseguindo, então a Igreja Católica Romana criou esse céu e o inferno artificiais. As correntes, já falamos sobre as diversas correntes, das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório, ou formas esvoaçantes, vagas e etéreas, errando indefinidamente, diz Emmanuel. Quer dizer, muitos espíritas ainda pensam que o desencarnado é um fantasma. Ele ainda não está mergulhado na doutrina espírita, ele apenas ouviu falar, ele conhece de ouvir falar, ele não tem o conhecimento mais aprofundado da doutrina e realmente ele se encontra ainda num pequeno início e fica realmente muitas vezes com medo. Muitos espíritas, inclusive, que se dizem espíritas, mas ainda estão começando, eles dizem que têm medo de espírito. Ora, como é que eu posso ter medo de espírito se eu mesma sou um espírito? Sou um espírito momentaneamente encarnado, mas eu vou desencarnar um dia e eu vou ter medo de mim mesmo? Quer dizer, é uma coisa que não faz muito sentido. Mas para quem não tem o conhecimento, ainda não progrediu o necessário, então eles vão seguir até alcançar esse estágio de conhecimento. E eles então saberão que nós não desencarnamos, que nós reencarnamos num novo corpo para termos uma nova vida com uma personalidade diferente, mas uma identidade que é a mesma, que é o mesmo espírito. E esse espírito não mete medo a ninguém, porque nós estamos conversando aqui e eu não tenho medo de vocês e nem vocês têm medo de mim. Nós apenas amamos a Jesus e somos irmãos em Jesus Cristo, nosso Mestre querido. E temos um Pai amado que vela por todos nós. Esse Pai nos diz: vós sois deuses, e Jesus nos trouxe essa afirmativa.
Vós sois deuses e não fantasmas. E prossegue Emmanuel. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta do aprimoramento. A gente desencarna, passa ao plano espiritual e continua lutando pelo aprimoramento, lutando para progredir. E chega um momento que nós temos que retornar, porque o progresso não pode se dar todo ele na pátria espiritual. O nosso progresso ele tem que se dar encarnado também, principalmente. Precisamos estar encarnado para muita situação do nosso aprendizado. Em muitas partes do nosso aprendizado é necessário esse estágio na escola terrena. Ou quem sabe em outros planetas também há encarnados, né? Nós sabemos que sim. Nós não podemos ficar espalhando que há encarnados nos outros planetas, porque daqui a pouco tem muito foguete indo para lá. A gente não sabe, nós não fomos lá, mas nós sabemos, né? Nós sabemos porque Deus é Pai de todos os planetas. Ele não criou esses planetas todos apenas para agradar os nossos olhos. Todas essas luzes, todos esses sóis, todos eles têm habitantes. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Precisa dizer mais alguma coisa? É lógico que existem vidas abundantes além da Terra. Né? Temos certeza disso. Prosseguindo. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente, como falou antes Emmanuel também, no caminho do mal. Aí encontramos a morte, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. As sombras da morte espiritual. Quando a morte espiritual acontece por estada no mal, quando nos envolvemos com o mal, então a nossa estada no mal faz com que a morte real ou irreal, a morte que nós podemos dizer que realmente é a morte que, como Emmanuel determinou, denegrida no mal. São irmãos que continuam na luta do aprimoramento dos desencarnados. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos imortais. Nosso Pai, é Deus dos vivos imortais. Nós somos espíritos imortais. E por conta disso, nós temos Emmanuel como um companheiro desencarnado, mas que nos orienta em todos os estudos. Ele trouxe lições memoráveis através do lápis luminoso de Chico Xavier. E através deles, nós hoje estamos aqui dizendo graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.